vocês não. A gente tá combinando podcast, olha isso. Rogério me convidou para participar de um podcast com ele, olha que beleza. Gosto, adoro falar. A gente pode me convidar para podcast, para live, para tudo que eu vou. Vamos que vamos. Olha, a gente vai falar, falei de live, de podcast, lembrei de rede social, né? A gente vai falar sobre rede social, assim, porque na verdade, você vê, é impossível separar, né, nosso dia a dia, que tá aqui trabalhando de internet. A gente mistura as coisas, tá tudo interligado mesmo. A rede social tornou-se uma extensão da nossa vida. Agora, a gente precisa entender e aprender a diferenciar vida virtual de vida real, tá? Eu sempre falo, aquela perfeição que a gente vê nas redes sociais, ela é perigosa. A gente costuma ver o palco e não os bastidores. Então, a gente tem que entender, será que isso está refletindo mesmo a vida completa, feliz? Ou está mascarando alguns problemas, né? É palco. Não são os bastidores, não esqueça. E para isso eu converso com a psicóloga Veruska Gendov. Seja muito bem-vinda, Vê. Olha, é um prazer Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu agradeço. Vê, troquei de lugar esse ano, resolvi sentar desse lado aqui. Aliás, eu quero saber, ficou bom, meninos? Vocês gostaram desse lado? É? Porque eu troquei, mas eu nem... esqueci de perguntar o feedback. Pedi ontem para o pessoal me responder nas redes sociais, ninguém falou. Vocês gostaram desse lado? Então tá tudo certo. Vê, você tem rede social? Sim. Você usa? Eu uso bastante, até por conta da profissão também, né? Às vezes é o melhor acesso que as pessoas têm para conseguir se aproximar de um profissional. Eu atendo pessoas que vêm de lugares que às vezes é até difícil acesso para a gente conseguir chegar. É verdade. Então tem esse lado positivo do profissional que possui essas redes. Mas, como tudo na vida, a gente tem que equacionar o que é bom e o que é ruim de cada um dos processos. É, porque tem um lado bom e ruim, tanto em quem é ativo nas redes sociais, como um fornecedor de conteúdo, né, criador de conteúdo, quanto quem consome esse conteúdo. Alguém me perguntou anteontem se eu respondi as minhas seguidoras por obrigação ou porque eu realmente gostava. Isso é uma coisa interessante, eu gostei da pergunta. Eu respondo pelos dois motivos, porque eu acho que a gente, como dizia o Pequeno Príncipe, é responsável pelo que a gente cativa, então você está ali falando com as pessoas e as pessoas te perguntam, você não vai deixar no vácuo, isso é falta de educação. Então, por obrigação, acho que se a gente lançou uma caixinha de perguntas, a gente tem que responder. E outra por prazer também, porque eu gosto muito de papear, eu acho gostosa essa interação. Facilita o acesso, né? As pessoas, elas têm o acesso. É interessante porque antigamente a gente tinha uma divisão muito grande entre vida real e vida virtual. E nesse momento a gente vive uma aproximação de mundo real e virtual. E essa aproximação, como tudo na vida, tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, por exemplo, por conta da pandemia, praticamente a nossa vida virou virtual. Então, o ponto positivo é que a gente conseguiu ampliar muitas aproximações, conseguiu acessar muitos lugares, conseguiu acessar muitas pessoas. Porém, tem um lado negativo que a gente não pode 100% acreditar que aquele mundo virtual é real. Ele é um mundo real parcial, onde aproxima, mas também distancia, também causa situações. E é interessante que hoje, por exemplo, as pessoas usam muitos filtros. Aquilo é uma imagem virtual, que é colocada em cima de uma imagem real. Muita gente tem uma vida virtual completamente diferente da sua realidade, porque ela quer impressionar as outras pessoas. E aí eu já atendi muito, Cláudia, muito. Pessoas com depressão aguda, porque elas acham que a vida delas é muito ruim e elas abrem as redes sociais e acham que a vida das pessoas que estão ali sendo demonstradas é perfeita, porque se passa essa ideia de perfeição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas não vão mostrar o seu lado ruim, elas vão tentar mostrar o melhor lado e muitas vezes ali fantasiosamente para fazer com que as pessoas acreditem que tudo aquilo é perfeito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão daqui a pouco você está acreditando numa realidade que não existe. É mais ou menos que eu penso o que a gente tinha há décadas atrás com o filme
de romance, aquela história de amor que a gente acreditava, né? Antes disso, quando a gente era criança, nos livros de contos de fada, que a gente acreditava que a vida era um conto de fada, né? Depois a gente veio com as revistas, aquelas revistas de fofoca dos famosos, que você folheava e falava assim, meu Deus, a vida dessa turma é... Nossa, e a minha não é. Mas só que agora a rede social, eu acho que o perigo maior é porque ela realmente invadiu. É o tempo inteiro. A gente pega o telefone para pagar uma conta, você já é bombardeado com uma imagem de alguém, né? Uma mensagem de alguma coisa. Sim, se você inclusive não se policiar, você desenvolve uma dependência emocional de verificação de vida alheia. É forte isso. Hoje, tem pessoas que tratam a desintoxicação virtual, porque elas ficaram tão acostumadas a verificar a vida das pessoas que elas não percebiam o dia passar, elas não conseguiam se organizar, elas não conseguiam ter a sua própria vida. Parece que a própria vida fica de lado e você não consegue parar de olhar e de acompanhar a vida das pessoas. É claro que se a gente tem um equilíbrio para todas as coisas, tudo tem o seu espaço positivo. Tem muitas referências interessantes que a gente pode utilizar como referência, mas tem muita coisa ruim também. É verdade. Hoje, os influenciadores digitais, eles têm uma força gigante, boa ou ruim. E a gente tem que avaliar isso o tempo inteiro. Até que ponto hoje o jovem, por exemplo, tem condição de diferenciar o que é bom e o que é ruim? Porque isso vem de uma forma tão virtual que é difícil ele separar a realidade daquilo tudo. O que a gente consome, o que a gente vê, então quem assiste, por exemplo, o programa da Cláudia e acompanha nas redes, sabe que a Cláudia tem um nome e vai colocar os produtos de sua confiança, que já verificou e experimentou de alguma forma. Mas e quantas pessoas passam coisas difíceis e negativas? Então, tudo tem uma influência. E a gente precisa aprender a pensar, a colocar prós e contras, porque tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo. O que mais me preocupa nisso tudo, Cláudia, são os relacionamentos afetivos. O volume de homens e mulheres carentes, buscando príncipes e princesas encantadas na internet, achando que os perfis são aquilo mesmo, é preocupante. Mulheres que foram enganadas, roubadas, porque acreditaram em príncipes que eram incríveis e de repente adoeceram e elas precisaram dar dinheiro para ajudar num, entre aspas, tratamento que nunca existiu. Pessoas que acharam que a pessoa era só aquilo que ela acompanhava e quando descobrem na vida real, a pessoa é completamente diferente, é tóxica, é abusiva, é agressiva, é ciumenta. Então, nós precisamos tomar cuidado e não deixar de ter o nosso próprio jeito humano de avaliar as relações e não apenas ficar fixo num modo virtual de avaliar as pessoas. E a gente cai nessa mesmo, porque se a gente fica fixo, a gente fica achando tanto que a vida do outro é a perfeita e a nossa é a ruim, que quando aparece alguma coisa assim, você nem desconfia, você fala, eu também quero. E Sim. pega, né? Sim. Vamos continuar conversando, mas eu quero que você mande a sua pergunta, porque a Verusca, ela é uma psicóloga muito especial, ela nos ajuda muito. Manda perguntas, se tem alguma coisa te incomodando, se tem alguma coisa que você precisa resolver em relação a essa vida real e virtual, 11 9 50 45 18 40 é o nosso WhatsApp, tá bom? Então eu volto daqui a 2 minutinhos. Certo. Carlinhos, sua tá apagada, eu nunca sei se sua câmera tá ligada ou não. Se você puder depois ver o que... Acende aí para eu poder entender melhor. Vamos lá, vamos continuar e eu volto com a Verusca já já. Esse papo aqui não precisa entender não, era conversa técnica. Mas ó, eu volto pra gente falar aqui com a outra Verusca. Verena e Verusca. Olha lá, dava pra você se juntar com a Verena e fazerem uma dupla. Verena e Verusca, combina, hein? Sim. Será que temos perguntas, produção? Eu acredito que sim. Mas enquanto eu estava falando, eu lembrei de uma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas aí, esses caras que aparecem, ou até mesmo essas mulheres que são fake, né? E que acabam roubando da gente não só financeiramente falando, mas roubando emocionalmente, né? Que é um rombo que faz dentro do coração da gente que aí não tem preço. Aí eu lembrei de um golpe, gente, que eu quase caí ontem. Presta atenção, vou até compartilhar com vocês. Não tem a ver com a pauta, mas ao mesmo tempo tem. Eu recebi de um amigo, parecia que era o meu amigo, porque era o Instagram dele. Sim. Um monte de produto, geladeira, fogão, ar-condicionado,
videogame, televisão, por um preço maravilhoso. Ele falou que estava vendendo tudo porque ele ia mudar ia embora do Brasil. Eu acreditei, quase que eu comprei. Aí eu pensei, falei, será? Aí meu marido falou, será que isso não é golpe? Fui checar e não era. O Instagram dele tinha sido hackeado e aí alguém se passando por ele tava vendendo, mentira, porque não tinha nenhum produto, tudo. Tanto é que o cara falou assim, faz o Pix agora que eu já seguro isso pra você. Olha lá que picaretagem, tem que tomar muito cuidado com rede social. Hoje em dia, a gente tem uma quantidade de possibilidades que podem ser muito perigosas para todo mundo. Né? E o fato de você abrir uma rede, ver a foto de alguém que você tem uma aproximação, uma fala que é próxima de alguém que você tem uma certa aproximação, faz a pessoa acreditar na hora. Outro golpe muito comum, que muita gente que eu conheço caiu, é o fato de você receber um WhatsApp, ai, desculpa te incomodar, eu não queria te incomodar, mas eu tive um problema aqui, você consegue me emprestar só até amanhã e eu te devolvo? E quando a pessoa vem perceber, não foi alguém que hackeou o WhatsApp, hackeou uma rede social. Tem muita gente doente por trás das redes sociais, tem muita gente doente utilizando o mundo virtual para acessar algumas pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem um costume de romancear muito as coisas e a gente tem sempre que ter um pé atrás com tudo. É melhor a gente precaver e não ser nada do que a gente acreditar e ter um problema, né? Mas o que mais me chama atenção são as decepções emocionais. Porque as pessoas, elas projetam muito em tudo aquilo que elas veem, o comportamento visual das pessoas, a fala, leva muita gente a acreditar em muita coisa. A quantidade de pessoas, de homens e mulheres hoje, que estão amargando uma carência, amargando uma desilusão, é altíssima, porque se apaixonaram por pessoas e quando elas vieram se dar conta, não tinha nada a ver com a realidade. Quantas pessoas, quando vão conhecer pessoalmente aqueles que conversaram por tempos na internet, tem uma decepção. Falam, meu Deus, o que é isso? Quem é esse ser que eu não reconheço? Como é que a gente faz, eu acho que para tratar essa carência? Porque eu acho que a gente tem que cuidar da raiz, né? Sim, o volume de carência humana já era grande demais antes da pandemia e com o isolamento isso aumentou muito. Então as pessoas elas estão se apegando a qualquer fala, a qualquer comportamento. Tem, por exemplo, uma história que eu acompanhei recentemente de um amigo que deu um bombom, sabe um bombom? Fala, um bombom para você. E a pessoa criou, por conta da carência, uma paixão assim platônica e aquele bombom teve um significado muito maior do que simplesmente, não, eu tinha um chocolate que quis te dar. Então, as pessoas estão se apegando a todas as coisas. Então, a gente tem que começar a verificar por que essa carência é tão grande. O que está ocasionando isso? Será que eu estou expressando o meu afeto de uma forma inadequada e não percebi que eu afasto as pessoas? E aí, quando eu vejo uma possibilidade, eu quero agarrar e eu acabo sufocando, agoniando a outra pessoa sem querer? Tem muita gente hoje que não vive um relacionamento afetivo bom porque a carência atrapalha, sufoca a pessoa, crises de ciúme intenso. Tem gente doente por ciúme porque a carência não está permitindo que a pessoa viva uma vida plena. Então, que cada um em casa possa refletir quais são as sequelas que eu apresento de tantas coisas que eu vivi e como eu curo isso, como é que eu trato isso para não deixar isso atrapalhar minha vida social, minha vida afetiva, minha vida profissional. Tem pessoas que têm ciúme de tudo, até do chefe, do animal de estimação, de um objeto, de uma roupa, tamanha a carência que essa pessoa apresenta. Então, que a gente possa curar e tratar aquilo que a gente pode fazer enquanto a gente pode fazer. Perfeito. Olhando para essa dor, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Vamos colocar aqui na tela, a gente já tem perguntas. Se você ainda não mandou, 11 9 50 45 18 40 e a Verusca vai responder para nos ajudar a lidar aí com esse dilema. Sinto inveja quando vejo postagens das minhas amigas, mas não consigo deixar de acessar. Como mudar isso? A gente precisa condicionar a nossa mente a ter objetivos e seguir em direção a esses objetivos. Então, quando a gente vê uma postagem de um amigo, esse tipo de colocação pode mexer com aquilo que eu não faço e não tenho. E aí eu preciso avaliar o porquê que eu não faço e eu não tenho. Que bom que ela tem. De repente, isso pode despertar em mim a busca de também decidir por sonhos. Nós estamos no primeiro mês do ano. Que é a oportunidade melhor, Cláudia, de pensar nos sonhos. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero realizar até dezembro?
qual é o trajeto, o plano que eu vou fazer. Quando eu tenho um sonho certo do que eu quero e eu faço um plano, um caminho para alcançar esse sonho, eu não tenho tempo de ter inveja com o sonho dos outros. Então, quando eu tenho inveja dos outros, é porque eu me perdi, me sequestraram e eu acabo vivendo a vida da outra pessoa porque eu não tenho uma identidade ainda. Então, eu preciso recuperar isso. O que Nossa, que abordagem O perfeita. que eu busco? O que eu quero? Eu preciso saber o que eu quero. E aí, se eu sei o que eu quero, se eu sei quem eu sou, as outras pessoas podem ter o que tiver, eu vou estar feliz, mas eu sei o que eu quero e o que eu sou. Maravilha. Gostei muito. Semana passada a gente falou sobre inveja e aí a gente entendeu que tem um lado bom, que é esse lado da gente olhar o que a outra pessoa tem e correr atrás para ter também, né? Sim. Mas eu gostei muito da gente perceber que a gente, quando olha muito para a vida do outro, é porque a gente está deixando de olhar para nossa. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta, então. Obrigada, Juliana, pela participação. Maurício Fernandes de Santos. Minha namorada sempre gosta de registrar os momentos nas redes sociais, mas às vezes chega a ser um exagero. Isso é normal ou devo falar algo para ela? As pessoas hoje, elas têm uma necessidade muito grande de receber elogios, que nós chamamos na psicologia de reforço positivo. Então, cada elogio, cada curtida, cada comentário estimula na pessoa uma vontade de continuar recebendo esse carinho, essa aceitação ou recebendo esse tipo de elogio, de reforço. E aí, tem pessoas que se perdem nisso. Elas começam a se sentir felizes pelo reforço positivo e começam a querer mais reforço positivo, criando um ciclo de adoecimento. É claro que é muito bacana a gente compartilhar aquilo que é muito especial para a gente. É uma forma da gente mostrar também que conquistou aquilo que a gente tanto queria. Mas quando a gente excede uma quantidade de colocações, uma quantidade de postagens, precisa ver se eu não estou viciado em receber elogios. Tá, porque viciado em ser reforçado. pode ser também a vontade de fazer, por exemplo, negócio na rede social, não pode ser? E nós de repente quer temos- virar uma blogueira, um instagramer. Se a gente tem, é claro que a gente precisa, é bacana a sua fala, porque a gente tem que separar quem trabalha com internet. Tá. Porque quem trabalha com internet, por exemplo, eu trabalho com internet, então eu tenho que ter uma quantidade de postagens para mostrar o trabalho, mostrar o que eu estou fazendo, mostrar onde eu estou, mostrar cada trabalho que eu estou realizando. Outra coisa é uma pessoa que não trabalha com internet e quer colocar suas publicações e, de repente, excede. Então, a gente tem que saber equacionar tudo na vida, desde que não faça perder qualidade de vida. Ótimo. Próxima pergunta, então, da Laura. Quanto tempo você acha que é saudável usar as redes sociais? Existe um limite de tempo recomendado? Cada pessoa, Cláudia, tem que decidir na sua rotina como você vai distribuir as prioridades da sua vida. Então, durante um dia, qual é o tempo que não me atrapalha nas minhas prioridades? Onde é que foge? Quando você percebe que o seu acesso, a sua atividade na rede está tirando qualidade de vida, tirando tempo de prioridade, tirando o tempo que você poderia dispor para outras pessoas, para outras situações. É muito perigoso quando uma pessoa tem uma coisa para fazer durante o dia e fica na rede, e não faz, e joga para outro dia, e aí chega o final do ano, ela não realizou nada. Olha Porque que a frustrante. rede arranca tudo isso dela. Então, o ideal é você verificar nas suas prioridades qual é o tempo que não vai te atrapalhar nessas prioridades. Perfeito. Próxima pergunta. Não se identificou, mas quer saber como lidar com as frustrações de não conseguir atingir a felicidade que é vendida nas redes sociais. A felicidade, ela é um momento que você conquista frente a uma quantidade de situações. Ela não vai ser 100% do tempo. Quando a gente tem essa consciência, Cláudia, a gente sabe que esse momento é um momento que está gostoso, está feliz, está agradável, mas eu tenho minhas lutas. E eu preciso ter racionalidade que a vida, ela é feita de lutas. E essas conquistas, elas vêm num determinado momento. O que eu não posso é desistir porque eu tive momentos difíceis ou achar que a minha vida vai ser só momentos de felicidade. A gente constrói uma vida quando a gente entende que a vida é cheia de lutas, mas que eu vou ter resiliência o suficiente para vencer essas lutas ou saber receber essa derrota para lá na frente buscar essa vitória em algum momento. A gente vai aprendendo com o não, a gente aprende com as lutas. Então, se a gente entende esse equilíbrio, a gente não vai se importar daquilo naquele momento não ser do jeito que a gente queria.
mas a gente vai ter consciência que lá na frente a luta continua. E em algum momento eu vou conseguir chegar. Aí é um risco tão grande se comparar a rede social, como eu falei no começo, na rede social, gente, pensa no teatro, é o palco. Só que para os atores estrearem aquela peça, eles passaram meses trabalhando, caindo no chão, levantando, chorando, limpando, cuidando, vendo roupa. Isso ninguém vai postar, as pessoas postam o palco, é ali a hora que o ator tá lá lindo, ganhando aplausos da plateia. As pessoas precisam ter consciência que a rede é um recorte de momentos. E que não dá para as pessoas colocarem tudo e dificilmente as pessoas vão colocar só o lado ruim. Pelo contrário, as pessoas que colocam só o lado ruim é porque elas estão com um processo depressivo e não conseguem ter outro tipo de visão do mundo. Mas, no geral, o recorte bom é para marcar a vitória que a gente conseguiu naquele momento. Andréia, como mostrar para os jovens a diferença entre real e virtual, nessa época que tudo parece ser só virtual? Pois é, a juventude ela já veio no novo momento, né? Ela já veio introduzida numa quantidade de virtualidade muito alta. Então, por conta disso, o contato deles de tempo e de realidade de amizades é muito alto no mundo virtual. O ideal seria que cada jovem, cada pai pudesse calcular na idade desse jovem que possui dentro de casa qual é o tempo para conseguir limitar e fazer com que esse jovem tenha várias atividades também aqui reais, presenciais, para que ele consiga perceber que nada é tão rápido como o mundo virtual, nada é tão perfeito como o mundo virtual e as amizades não são tão legais quanto mostram o mundo virtual. Se esse pai colocar esse filho para fazer atividades presenciais, esse filho vai conseguir, com o tempo, interagir socialmente o suficiente para conseguir separar as duas coisas. Ok. Olha, a Terezinha, ela diz o seguinte: sofro com depressão e quando visito as redes sociais fico com mais angústia em ver minhas amigas saindo, curtindo a vida e eu em casa sem sair para nenhum lugar. O que devo fazer? A primeira coisa, Terezinha, é você descobrir qual é o motivo da sua depressão. Cláudia, toda depressão tem uma causa. Um grande erro que acontece com frequência com as pessoas é simplesmente não buscar a raiz de todo o problema. Quando eu descubro a raiz da minha depressão, qual é o motivo pela qual eu adoeci, eu consigo tratar e ter uma mudança de vida. Quando eu vejo alguém postando alguma coisa positiva e curtindo a vida, isso choca para mim porque eu tenho uma deficiência momentânea que não me permite a isso. Porém, é momentâneo, eu posso tratar. Então, Terezinha, que tal começar o ano buscando a raiz de tudo isso? Tratar tudo isso, porque daqui a pouco lá você vai poder estar postando também vários momentos, porque a doença, ela tira esse brilho da vida, da qualidade de vida. E quando a gente trata a depressão, Cláudia, a pessoa passa a ver de novo a luz, o sol, a claridade, ela não vive um mundo nebuloso, um mundo chuvoso. Ela pode ter uma vida real, mas precisa tratar. E, gente, não existe isso, sofro com depressão e cá estou eu. É doença, doença a gente trata, então não pode ficar aí sem tratamento, vai buscar ajuda, viu, Terezinha? Eu vou ficar na sua cola. Verusca, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, sempre é muito bom, volte rápido, tá? E o contato da Verusca, olha, quem quiser, hoje em dia a gente dá pra fazer terapia até pela internet, não é? Sim, com certeza. No YouTube tem bastante vídeo, que é o DRA Verusca, mas manda um WhatsApp pra ela pra ver se consegue um horáriozinho, 119 8249-0073, 119-8249-0073 ou acompanhe pelo Instagram, DRA Verusca, com K. Muito obrigada E até a próxima. Um abraço. Vem comigo aqui, porque a gente vai continuar aprendendo. Como é bom aprender, né? Como é bom a gente cair na real. A gente falou de mundo virtual, mas o importante é a gente cair na real.